Hoje a gente recebe aqui Clara Verbuck, escritora gaúcha, que está lançando Cidade Grande no Escuro. É isso. É isso. Começou a publicar com 17 anos de idade. Isso, na verdade, eu escrevo desde criança, assim, de verdade. Até eu recebi um e-mail de uma editora esses dias, uma editora de livros didáticos, que vai sair um conto que eu escrevi com 9 anos num livro. Chama O Gato Xadrez. E, bom, então eu escrevo desde meio que sempre, assim. Só que eu comecei a publicar. A primeira vez que eu publiquei foi no site da Casa de Cinema de Porto Alegre. Eu tinha 17 anos, eu mandei o texto morrendo de medo para o Jorge Furtado, que era meu ídolo na época, assim. E ele adorou e eu comecei a ficar mais confiante nesse negócio de escrever, porque eu achava, apesar de eu vir de uma família de artistas, meu pai é músico, minha mãe é fotógrafa, eu sabia que eu queria escrever, mas eu achava que não ia dar em nada, assim. Então eu ficava pensando que eu tinha que fazer jornalismo, que eu tinha que ser roteirista ou alguma coisa assim, né? Até diferente do que saiu no jornal, hoje eu nunca me formei, eu parei de estudar, na verdade, com 16 anos, fiz supletivo depois, então não me formei. Eu entrei em 2 faculdades, mas eu não fiquei. Então, eu parei de estudar porque eu queria estudar roteiro e eu já estava achando um saco estudar física e química, então não estava mais interessado naquilo, fui estudar roteiro. Nunca virei roteirista. Mas, bom, aí, né, depois desse negócio que eu comecei a publicar no Não, eu conheci os caras do Cardoso Online. Não sei se alguém conhece aqui. Uma pesquisa, alguém conhece? Tá. Cardoso Online era o seguinte, quem escrevia era eu, Daniel Galera, Daniel Pelizari, o André Tcharnobai e vários outros, que tinha colaboradores e tinha os 8 colunistas. Começou durante uma greve da URGS, que o Cardoso estava entediado. Na verdade, o Cardoso não se chama Cardoso, ele chama André Tcharnobai, né? Isso era um apelido de faculdade que ele tinha. Ele começou a mandar e-mails para os amigos, e aí um outro começou a mandar junto, e aí, no fim, virou esse, a gente chamava de e-mailzine. Isso foi em 98. Que, no fim, terminou em 2001, tinha 5.000 assinantes, que é um número bem assombroso para a internet na época, assim. Então, a gente foi meio que a primeira manifestação literária na internet. Era uma coluna semanal que eu escrevia. E ali eu fui praticando, né? Eu morro de vergonha dessas coisas. Imagina como vocês sabe, a juventude está tudo lá para baixar. Não sei por que eu fui falar isso, que agora vocês vão baixar, mas está tudo lá. Bom, aí foi essa prática de internet aí, de ter que escrever toda semana, né? E acabou porque a gente se cansou, todo mundo, cada um tomou um rumo. 3 deles fizeram uma editora, Livros do Mal, que eles desistiram também, porque dá muito trabalho ter uma editora. E eu fui para São Paulo. Aí eu fiz o meu primeiro blog, que era o Brasileira Preta. Eu já tinha um público, que era essa galera aí que lia as colunas do Cardoso Online, né? Já tinha um público, e aí, quando eu fiz o blog foi meio que no boca a boca. Eu nunca fiz spam, nem nada spam, né? Na época existia muito isso. E aí foi, e eu não sei de onde exatamente veio esse dado, mas foi a Cora Ronay que publicou que em 2001 esse meu blog Brasileira Preta era o 8º mais lido do mundo. A gente sabe que não tinha muito blog na época, mas é bastante coisa, assim. Tinha, sei lá, 1.800 acessos diários, que também era bastante coisa na época. Você tinha na época essa ferramenta de acompanhar esse público? Tinha, eu comecei. Porque, na verdade, eu comecei a ver que tinha muita gente lendo, porque eu comecei a receber muito e-mail, né? Que nunca teve comentário no blog, mas tinha o e-mail de contato lá. Eu comecei a receber muita coisa, e aí eu descobri uma ferramenta lá que tinha. O primeiro dia eu levei um susto, que tinha 500 pessoas. Eu falei, uau, 500 pessoas, imagina, né? Hoje em dia não é nada isso, mas naquela época era muita coisa. E, bom, aí começou um pouco a confusão. Logo que eu cheguei em São Paulo, eu comecei a escrever meu primeiro romance, O Máquina de Pinball, que tem ali para vender. Eu publicava pedaços do... Eu comecei a escrever em julho e fiz o blog lá para setembro, assim. E aí eu comecei a publicar pedaços do livro no blog. E até hoje as pessoas acham que é um livro de blog, o que me irrita profundamente, porque não é um livro de blog, é um romance que eu escrevi pensando assim. Depois eu fiz de fato um livro do Brasileira Preta, que foi meu segundo livro, que é o Das Coisas Esquecidas Atrás da Estante, que também tem ali. E, bom, é uma coletânea de posts do blog, assim, que eram eu não queria, porque as coisas acabam se perdendo, né? Se for deixando só na internet, assim, eu sou super desorganizada com os meus arquivos, já perdi 300 milhões de vezes tudo que eu tinha.
E eu resolvi fazer essa compilação aí porque eu queria, sei lá, concretizar o blog, assim. Bom, aí eu escrevi Vida de Gato, que é o meu segundo romance, que eu acho que é o meu livro que eu mais gosto, assim. Apesar de ser um chororô de amor romântico, eu gosto bastante dele, assim. O fato de receber e-mails e de receber retorno das pessoas o tempo todo e também de poder acompanhar a audiência de um determinado texto ou de outro, isso influencia o que você escreve, o que você publica? Por, sei lá, alguma coisa sobre relacionamento, talvez tenha mais acesso. Isso faz com que você fale mais sobre esse tema, por exemplo? Não, eu falo sobre o que eu quero, sempre. Assim, não tenho essa, agora eu vou fazer isso que vai dar cliques. Não tenho essa coisa assim. Não tenho mesmo. Eu falo sobre o que eu acho que eu devo, assim. E às vezes eu falo sobre o que eu sei que eu não devo também, porque vai dar problema e polêmica, mas estamos aí para isso também, né, gente? Mas eu não tenho nem, não sou nem um pouco influenciada por isso, assim. E quanto ao texto, você acha que existe algum conflito em pegar um texto feito para o suporte livro e publicá-lo na internet, o movimento contrário? Existe alguma diferença entre esses textos? Não tem, cara, texto é texto. Claro que tem algumas coisas, por exemplo, que são de momento. Tem um texto de blog cheio de link que fica estranho publicado. Tem que dar uma adaptada, né, assim. Mas eu realmente acredito que se o texto for bom, ele sobrevive em qualquer plataforma, né? Qualquer suporte, qualquer coisa. Escreve num papelzinho, você escreve num livro, na internet, é um texto bom, assim. Acho que para mim, né, não tem isso, assim. É só essa questão, às vezes, da coisa do momento ou dos links, das coisas que são explicadas ali, tem que dar uma adaptadinha, assim. Se eu fiz para esse livro aí, eu fiz isso em alguns textos. O Cidade Grande no Escuro, ele pega textos seus de um período muito grande, né, de 2003 a 2012. Na verdade, só tem um texto de 2013 aí. Não, tem bastante coisa, assim. Não, de 2013 só tem um. Aí tem 2005, 2007 tem bastante coisa. Tem de todos os lugares. Tem coisa que eu escrevi na TPM, que durante um longo tempo eu fui fixa na TPM. Então, tem texto da TPM, tem texto do blog, tem texto da Tribuna da Imprensa, que era uma coluna que eu tinha no jornal lá do Rio, que morreu. E tem texto de todos, acho que quase todos os lugares que eu publiquei. Assim, eu realmente peguei os que eu mais gosto. Assim. Até tem texto repetido, na verdade, tem texto que tem aí que está no Nossa Senhora da Pequena Morte, que é um livro que disseram que era um CD no jornal hoje também. Não é um CD, é um disco de vinil que não tem nada meu gravado. É um livro de artista, que a gente chama. Né? Eu e a Evo Viedo, que é uma artista que fez as capas dos livros também, ela ilustrou e eu escrevi a mamba ou bati a máquina em cima das ilustrações dela, e o livro vem dentro de um disco de vinil. Foram só 200 cópias, a gente está tentando republicar ele, mas é muito difícil, que é caro, e talvez a gente faça um crowdfunding para isso, assim, para também não ter que se meter com a editora. Mas aí tem alguns textos aqui, como aquele livro pouca gente tem, que só tinha 200 exemplares, eu coloquei alguns aí também. E como que foi feita a escolha dos textos? Existe alguma coisa que permeia essas crônicas? Cara, eu percebi que eu estava escrevendo muito sobre São Paulo, né? Assim, quando eu comecei a reler todas as minhas coisas, eu fiz, juro, acho que umas 30 vezes eu tirei, botei, editei. Demorei bastante tempo para fazer esse livro. Mas o nome, que eu estava com esse nome na cabeça, na verdade, isso é o nome de uma música do Link Wray, que é um guitarrista que eu gosto, que chama Big City After Dark, a música. E aí eu fiquei pensando que a Big City After Dark era São Paulo e meio que usei isso para os textos, assim. Aí, só que tinha muitos textos. O livro é dividido entre cabeça e coração. Tem isso de cabeça e isso de coração. São os textos que eu queria publicar, que eu gosto muito, que são mais de prosa poética, assim, que eu não queria fazer um livro só disso e não queria deixar eles flutuando pelo mundo também. Então, eu dividi o livro em duas partes, assim. Então, tem muito isso de São Paulo, né, da vida em São Paulo, e não só da vida com a cidade, da vida dentro de casa, ali, que a cidade influencia bastante nisso também. Né? Que eu não aguento mais aquela cidade, eu não saio mais muito de casa. Mas, enfim, tem toda a coisa da minha filha ter nascido. Minha filha nasceu em 2013, e aí minha vida foi mudando com isso também. E o jeito, não o jeito, mas o tempo que eu tenho para escrever foi mudando com isso bastante. Assim. Agora que ela mora sozinha, só comigo, o pai dela mudou de país, também eu tenho que
Porque antes eu tinha todo o tempo do mundo para escrever. Isso faz toda a diferença. Eu não precisava ficar me afobando e pensando, não, eu tenho entre as 2 da tarde e as 6 da tarde para escrever, porque senão ela vai chegar da escola e eu nunca mais vou conseguir escrever. Isso foi mudando a minha forma de fazer a coisa também, minha forma de escrever. Esses textos estão dentro do gênero crônica, eles têm, no processo criativo deles, uma diferença em relação ao romance? É que o romance é diferente de escrever uma crônica e escrever um romance. Né? Um romance é uma história que você tem que seguir e tem que fazer sentido, e as coisas têm que fechar de alguma forma ali. Crônica é uma coisa mais rápida de fazer. Assim. Você sente alguma aflição pelo fato de ter uma data para a próxima crônica e dessa data ser constante, existir essa periodicidade? É como uma corda no pescoço, uma coisa que te... Não, o assunto não acaba, né? O assunto nunca acaba. Mas com romance eu sinto mais isso. Assim. Você tem, geralmente, uma preocupação com a mensagem quando você escreve? Eu não tinha. Agora eu tenho. Eu não tinha e eu não sei. Eu vou fazer também de novo uma pesquisa, gente. Vocês acham desonesto mudar uma coisa que você escreveu há 10 anos porque ela não combina mais com o seu discurso de hoje em dia? Não? Beleza. Então, não comprem os livros agora. Esperem a próxima edição, que tem muita coisa que eu quero mudar. Eu achava que talvez fosse desonesto fazer isso. Porque está lá, e é daquilo que a mensagem que eu estava passando na época era essa. Assim, mas tem muita coisa na minha obra aí que eu mudaria. Muito. Que tipo de coisa? Então, cara, desde que eu me envolvi com o feminismo, eu comecei a ver o quão errado era o meu discurso, por mais empoderador que fosse para a mulher, tinha muita coisa errada ali. Assim. E, por mais que seja uma personagem, não é isso que eu quero que esteja ali, sabe? Por exemplo, Máquina de Pinball, no primeiro parágrafo, já tem uma mulherzinha, mas com bolas. Eu nunca escreveria isso na minha vida hoje, sabe? Usar bolas como uma forma de se sentir poderosa. Não, jamais faria isso. Tem várias outras coisas, especialmente na Máquina de Pinball. Assim. Mas também, ao mesmo tempo, não dá para se deixar engessar tanto por isso. Assim, né? Mas, com certjá, algumas coisas, agora que eu fiz essa pesquisa aqui, eu vou mudar algumas coisas, mas é que eu realmente ficava preocupada em ficar mudando e sei lá, sabe, tirar a alma da coisa assim. E essa coisa do feminismo entrou na sua vida quando? Cara, eu acho, eu sempre simpatizei com o feminismo, mas eu não sabia direito o que era, né? Acho que ninguém que nunca leu a respeito sabe de fato o que é. Então eu fazia slut shaming, que alguém sabe, slut shaming é quando você tenta controlar a sexualidade da mulher de alguma forma, assim, tipo chamando de vadia, piranha, né, essas coisas assim. Eu fazia isso, eu me colocava como se eu fosse diferente das outras mulheres. As outras eram X e eu era legalzona. E, tipo, é uma merda enorme isso, assim, estamos tudo juntas, né? E eu acho que talvez tenha sido quando eu comecei a ler Carmen da Silva, acho que lá para 2008, assim, que a Carmen da Silva é a minha escritora preferida, ela é incrível, só que ela está esgotada há muitos anos. E só tem tipo insight, tipo estante virtual, esses sebos, assim. Eu achei no sebo em Cuiabá, num cantinho, assim. E ela é incrível, ela meio que introduziu o feminismo do Brasil, assim, lá no começo dos anos 60, e ela tinha uma coluna na revista Cláudia, que chamava Arte de Ser Mulher. Ela odiava esse nome também. E aí eu fui lendo ali o discurso dela, eu fui me identificando, e aí eu acho que quando eu conheci a Nádia, a coisa se intensificou também. A Nádia é uma escritora também, e a gente tem um blog juntas na Carta Capital de Feminismo, e eu fui me entrando na coisa, e agora estou até aqui e não saio mais, nunca mais. O Máquina de Pinball, ele foi adaptado para o cinema. Eu não sei se eu preciso falar mais alguma coisa. Não foi tão ruim assim, gente, mas é que foi, na verdade. É difícil, porque, cara, opinião de autor é um negócio difícil já. Mas o Murilo não respeitou nem um pouco a minha obra. Assim. A minha obra tem 2 pilares. O Máquina de Pinball é especial. É drama e tiração de onda em cima do drama, que ela mesma faz ali. Ele tirou todo o senso de humor, então ficou um filme super pesado, super dramático. E a outra coisa que me incomoda para caralho é que as coisas que aparecem escritas na tela
não são minhas. E o filme foi vendido como se fosse tudo meu. E eu, gente, eu não sabia o que fazer na época. Assim, eu briguei muito com esse cara. Assim, vocês não têm noção, já briguei em debate com ele. Você arruinou minha obra. E ele dizia, você não entendeu o meu filme. Foi difícil, foi difícil. Mas, bom, primeiro que autor é um saco para adaptação. Mas eu realmente não me senti respeitada nessa adaptação. Eu me mantive junto ali durante o lançamento para meio que tirar o meu da reta, né, também. E dizer que aquilo não era uma adaptação fiel. Fiz ele falar que era uma adaptação livre. Eu até fiz um tratamento do roteiro, mas eles não usaram absolutamente nada do que eu fiz. E, bom, enfim, mas é assim, os diretores se apropriam das coisas e eu vendi os direitos para ele, vou fazer o quê? Vou pegar de volta, devolver o dinheiro? Nem tinha mais dinheiro. Confesso que tive vontade algumas vezes, viu? Você venderia outra vez os direitos de outro livro? Depende do diretor, depende... Eu não sei. Depende do quanto me oferecessem também. Olha, foi um inferno na minha vida naquela época, porque as pessoas achavam, primeiro, que o livro não é a minha vida. O filme também não é a minha vida, e não é também o livro. E as pessoas achavam que aquilo era a minha cinebiografia. E não era. E eu não era aquela mulher. E eu não fiz nada daquilo que tinha no filme. Então, eu andava na rua e as pessoas diziam, essa mina... puta. Foda, cara. Foi foda. Teve acho que uma das coisas que contribuiu bastante para as pessoas ficarem achando que eu fiz um romance de um blog é porque no filme tem isso, né? A mina começa a pegar os negócios que ela escreveu na parede e faz um livro. Gente, não é assim que eu trabalho, tá? Difícil. Então, assim, se confundiu muito. Quando eu controlo a confusão entre ficção e vida, não tem problema. Eu até gostava de fazer isso no começo. Eu respondia, para cada jornalista, eu respondia uma coisa. Na época do Máquina de Pinball, as pessoas diziam, é tudo verdade? É tudo verdade, é tudo verdade. Aí, para o outro, eu dizia, não, é 100% ficção. E, tipo, obviamente, não é nenhuma das duas coisas. Eu uso a minha vida como matéria-prima e eu crio em cima disso. E meio que não importa também o que aconteceu, o que não aconteceu. Só que eu gostava de brincar com isso, né? Aí, quando veio o filme, acabou com a minha brincadeira, porque eu já não estava mais controlando isso, né? Quando eu controlo, daí é divertido. Você considera que você faz autoficção? Não sei exatamente o que significa autoficção, né, cara? Eu uso a minha vida como matéria-prima, como todos os escritores usam em algum nível, né? Só o meu é um pouco mais explícito, mas, ao mesmo tempo, não tem como saber o que é, o que não é. Eu sou muito diferente da minha personagem. Eu costumo dizer que ela é o meu excesso, ela é o que eu seria se eu fosse uma louca, né? Assim, só que é inevitável que as pessoas confundam também, né? Não tem muito o que fazer, assim. Isso é todo autor que é mais explícito, né, que tem um alter ego, assim, passa por isso, né? Eu fazia isso, gente. Eu fui atrás do hotel do John Fante em Los Angeles, sabe? Eu queria ver tudo. Eu compreendo isso também, assim. Só é chato quando é com a gente, né? Você também nos seus textos você fala um pouco sobre essa questão da grana, da falta dela, principalmente. E como escritora, é compreensível num país em que se lê tão poucas tiragens tão baixas. Quais foram as principais dificuldades para ser publicada e para conseguir viver dessa literatura e quais são hoje? Isso mudou? Olha, com livro mesmo eu não ganhei dinheiro nenhum e, aliás, muito difícil ganhar dinheiro com livro, porque a gente ganha 10% do preço de capa, 10% quem é publicado já. Quem é publicado não, quem tem alguma moralzinha, assim, né? No primeiro livro eu ganhava 7%, segundo nos outros todos eu ganho 10%. Gente, 10% do preço de capa é uma passagem de ônibus, entendeu? Tem que vender muito livro para ganhar dinheiro com o livro. A gente ganha dinheiro com os frutos disso, assim. Já vendi para o teatro também, foi horrível. 2 vezes eu vendi para o teatro. Uma vez não foi horrível, a outra vez foi horrível. Uma vez foi, inclusive, um grupo de teatro aqui de BH. A não horrível. A horrível foi do Antônio Abujanra. Ele sabe que eu achei horrível, mas ele é um doce de ser humano. Porém, quase parei de desgosto. Eu estou falando sério. Eu estava no Rio de Janeiro, grávida de 8 meses, para ver a peça, e eu achei que eu fosse parir no estacionamento, de tanto que eu odiei a peça. Mas, assim, com livro mesmo, ninguém ganha dinheiro. Quer dizer, tem que vender muito, entendeu? Muito. Ou tem que ser... Ou não se ganha. Desculpa. Quem se ganha escrevendo crônica para jornal, vendendo a mesma crônica para 15 jornais pelo interior, aí, assim. Se ganha fazendo palestra, se ganha fazendo freela, se ganha fazendo várias outras coisas. Mas com livro mesmo, não. E é por isso que eu cansei das editoras também. Eu acho muito injusto isso.
A gente se fode para escrever livro, a gente tem um trabalhão, não é fácil, não é como se a gente estivesse ganhando para escrever, então tem que ser no tempo que dá, né? É muito difícil assim, gerenciar esse tempo, e eu não vou, eu vou publicar independente agora os meus livros, eu vou fazer crowdfunding, espero que vocês contribuam. Eu vou fazer para o próximo livro, esse que eu comecei a publicar na confeitaria, não sei se alguém aqui já leu, chama Fracasso, mas eu não sei se eu vou deixar esse nome, porque eu já tenho uma outra coisa chamada Fracasso, não pode ser tudo fracasso na minha vida, né? Então eu vou botar, talvez eu mude o nome, mas eu publiquei 2 capítulos já e não publiquei mais porque eu estou sem computador e daí fica meio difícil. Mas aí eu vou fazer um crowdfunding, já mandei fazer um orçamento de como que eu vou mandar imprimir, ou se eu vou fazer isso online, ou como que eu vou distribuir essas coisas todas, porque sério, já deu, né, gente? E começou a ter alguns poucos anos assim, começou a ter uma coisa das editoras comprarem, foda-se, vou falar, comprarem as gôndolas das indicações das livrarias. Então, assim, não tem mais, não é que é indicado, não é indicado, é pago para estar lá, à vista. Então, gente, não quero fazer parte disso, sabe? Aí eu vou me virar do meu jeito, se der errado, né? Já falei tão mal de editor, provavelmente nunca mais vou publicar nada na vida, espero que vocês me leiam na internet, então. E esse público das crônicas é o mesmo? Você sente que é o mesmo do romance? Sinto. Meu público meio que lê tudo que eu faço, assim. Quando eu tinha aquele programa lá na R7 também, foi legal que eu nunca pensei que as duas coisas pudessem se cruzar, porque para mim era uma bobagem aquilo, né? A gente estava fazendo aquilo porque eu precisava de dinheiro, que, como eu falei, ninguém ganha dinheiro com livro, então eu fui trabalhar na R7. Aí fui fazer aquele programa lá que a gente falava de reality show, nunca tinha assistido reality show na minha vida, né? E tinha que ficar lá falando, mas de alguma forma era divertido. Eu gostava de trabalhar com a Alessandra, era muito legal assim essa parte de trabalhar com ela, mas era, né? E só que foi legal que tipo as pessoas começaram a gostar do que eu falava e começaram a procurar os meus livros. Então tem um público que se construiu a partir de uma outra coisa também, né? Que eu comecei a fazer. Mas eu acho que o meu público é bem fiel, assim. E tem gente que me acompanha desde o Cardoso Online, desde blog, né, desde o primeiro blog, que eu já estou no 3º agora. E deve ter gente que encheu o saco no caminho também, né? Mas tem muita gente que me segue desde sempre, assim. E a crítica, ela tem bons olhos para você? Você lida bem com a crítica? Eu caguei para a crítica. Eu me importo mais com os meus leitores, com as pessoas que leem, do que com a crítica, porque o crítico é só mais uma pessoa, na verdade, né? Vamos combinar. Ele pode ter o embasamento que for, mas é a opinião dele, é uma opinião embasada, ok? Mas assim, eu não tenho, realmente não. Eu nunca tive nenhuma crítica péssima também, assim. Teve uma vez uma mulher que escreveu sobre a morte do blog, e ela foi e ela ainda tentou fazer um esquema me colocando contra a Daniela Abad, que é uma outra escritora. Então, foi bem ridículo, assim. E eu não importo mesmo, assim, eu nunca vou deixar de fazer o que eu faço do jeito que eu acho que é certo, por causa da crítica. Então, Clara, seguinte, você foi publicada também como entre as 25 mulheres que fariam romance contemporâneo, faziam a literatura nacional contemporânea, e também está nessa série da nova literatura. Você se sente dentro de alguma geração, algo que a gente possa chamar de uma geração ou uma tradição? Enfim, existe um grupo que publica coisas que tenham a mesma linha, ou alguma coisa do tipo? não sei. Não sei mesmo. Eu não sei se eu acredito muito nessa divisão por geração, porque as coisas são muito diferentes dentro de uma geração, né? Os gêneros são diferentes, é tudo, ainda mais hoje em dia que o mundo é bem mais segmentado do que costumava ser. E eu sou zero acadêmica, assim, eu sou péssima para falar disso, mas eu estou dentro das minhas influências. Eu espero estar seguindo essa linha dos caras que eu curto, do Bukowski, do John Fante, do João Antônio, até do Miguel Esteves Cardoso, que é um português que eu gosto muito, da Carmen da Silva. Então, eu acho que eu não tenho resposta para essa pergunta. E a sua literatura, ela tem um mote especial, alguma coisa que você acha que caracteriza o que a Clara escreve? Eu acho que eu sempre vou escrever. Eu dificilmente vou ter um personagem masculino, um homem falando na primeira pessoa, assim.
Porque quando eu comecei a escrever esse meu primeiro livro, foi que eu descobri a minha voz. Eu fiz muitos testes em terceira pessoa, com personagem homem, nos contos, porque eu escrevia que eram horríveis. No começo, assim, bem no começo, tipo, quando eu tinha uns 19 anos, assim, até eu descobri que a minha voz viria num alter ego. E eu provavelmente vou ficar, porque eu fico muito confortável, eu gosto muito de ter um alter ego, gosto muito de fazer essa coisa, começar com um fato da minha vida e transformar numa ficção, e aí voltar a pegar alguma coisa na vida de alguém aí e colocar ali no meio também. Acho que a característica é a voz mesmo, assim, e um senso de liberdade da mulher fazer o que ela está a fim de fazer também, assim. Essa coisa da primeira voz, eu li algumas críticas, principalmente, de estar achando de individualista e outras coisas nessa linha. Eu acho a coisa mais estúpida do mundo alguém achar alguém de individualista porque escreveu eu num livro. Assim, diminuir a coisa de uma forma absurda. E dificilmente vão fazer isso com um homem também. Só queria deixar essa dica aí. Assim. Ninguém chega e fala para a galera, mas você também morou em Garopaba, então você é o seu personagem. Ninguém vai fazer isso. Também ninguém chama literatura de homem de confessional, né? Por mais que ninguém chama o Bukowski de confessional nunca na vida dele. E o Bukowski... não existe literatura masculina, é ótimo, né? Assim, o que seria literatura masculina, né? Porque tratam a literatura feita por mulher como um subgênero, né? É uma coisa muito triste, assim, não tem que ser. Ou assuntos femininos. Eu acho... eu não sei se eu estou, não trato de assuntos femininos. Só porque é uma mulher falando, não quer dizer que ela está tratando de assuntos femininos, né? Assim. Você sentiu na pele alguma espécie de machismo dentro do meio literário? Gente, o meu meio literário é pura misoginia, né? É uma delícia, assim, ser escritora no meio literário de homens, assim. Mas também vou fazer o quê, né, gente? Então aí, tem que lidar com a coisa e tem que se impor como dá. E é assim que eu consigo. E quem que você acha de mulheres que têm feito uma literatura legal, que é recente e que, enfim, saindo ou não dessa coisa de literatura feminina? Não tem nenhuma que eu goste, não porque é mulher, mas porque eu não gostei mesmo, assim, de nada que eu li. Tem a Cecília Janete, que eu curto, que é minha amiga, né? E ela publica umas crônicas bem boas e ela tem um romance também. E ela eu curto. E tem algumas outras, não tem nenhuma que eu diga, nossa, essa é foda, assim. Mas é isso. Eu acho que quando eu comecei a fazer vídeo, na verdade, eu comecei a sentir mais o machismo pesado mesmo, assim, porque, como eu falei, eu nunca me importei com nada do que falavam, assim. Porque se a pessoa não tem uma coisa construtiva para dizer, eu não vou ouvir. Eu vou ouvir gente me xingando, já escuto isso há muitos anos, não quero, entendeu? Então, mas teve a ver com vários episódios que culminaram assim, em eu me interessar mais pela causa, assim. E sinto muito por não ter antes me envolvido com isso, porque eu passei horrores durante a minha jovem adultice, assim, até a adolescência, desde porque eu não me encaixava num padrão, até tudo, assim, a minha vida sexual, que era devassada quando eu era adolescente. Se eu tivesse tido contato com o feminismo mais cedo, eu acho que eu teria sofrido bem menos, assim. Bom, eu moro sozinha com uma pessoa de 10 anos de idade que está numa pré-adolescência, então eu acho que eu já não escrevo muito no site da Carta também, porque eu não consigo mesmo, não consigo ter o tempo que eu gostaria para isso, assim. É muito difícil. Eu sempre tive uma liberdade, mesmo quando ela era menor, era mais fácil, né? Ou quando o pai dela morava no Brasil e a gente dividia a guarda dela, mas agora está tudo comigo, então assim é muito pesado, assim, criar um filho sozinho. Porque eu acho que a partir do momento que as mulheres começaram a ter voz com a internet e poder reclamar das coisas e poder deixar a informação mais acessível, né? Outras mulheres começaram a conhecer também, como você, né? Então, eu acho que tem muita gente que está descobrindo o feminismo na internet, né? Assim, que era uma coisa antes que ficava mais no meio acadêmico, ou só em movimentos sociais, ou só no movimento, ou só
dentro da academia. Então, eu acho que agora está rolando uma popularização mesmo. Me chamam para a Fazenda todo ano. Já eles me ligam em dezembro. Daqui a pouco me ligam. Já. Oi, Clara, aqui está produzindo Reca. Eu falei, não. Não. Porque não é o tipo de exposição que eu quero, né? O que eu vou fazer num lugar onde... Não. Não vale a pena, não é dinheiro suficiente para a incomodação que dá. Já fiz, foi uma cagada, não ganhei o suficiente, foi um inferno. E isso é muito pior. E não, gente, TV aberta também estou muito fora. Eu já trabalhei lá, eu vi como é que funciona a coisa, como é que tratam as pessoas, e eu quero muita distância disso. Já me chamaram para fazer alguns testes para algumas coisas, e eu tenho um piloto de um programa que é legal, mas eu sou desorganizada, eu preciso de alguém para me ajudar a fazer as coisas, assim. Então, mas quando me chamaram também eram umas coisas que eram meio nada a ver, assim, eu ia virar VJ, não é muito a minha cara, né? Tenho. Eu tenho uma coisa que eu faço com a Alessandra, que é o Meow Rights, né, que é uma coisa de direitos dos animais, mas aí está com uma periodicidade bem... não, porque, enfim, é uma galera de uma produtora que faz, eles fazem quando eles têm tempo, eles não estão com tempo, mas eu tenho um projeto, sim. Você falou em periodicidade, você é disciplinada para escrever? Nunca. Não, agora eu nem consigo ser também, né? Mas eu Você escreve sem inspiração nenhuma ou tem que ter uma inspiração para sentar e escrever? Tem alguma inspiração, mas inspiração também é uma coisa que a gente arruma, né? Assim. O que te dá inspiração? Pegar um livro que eu gosto é uma coisa que me inspira, sabe? Ou conversar com algumas pessoas que eu sei que despertam alguma coisa. Tem um amigo meu que é de Uberlândia, que chama Danislau também. Sim, esse é o nome dele. E ele tem um livro muito legal, chama Herói Devolvido. Herói Devolvido, não. O Herói Hesitante. O Herói Devolvido é do Mirizola. O Herói Hesitante. Um livro de poesias bem legal. E toda vez que eu converso com ele, eu fico com vontade de escrever. Assim. Tem algumas pessoas que me causam isso. Assim. Ou indignação também é uma coisa que né, quando eu fico puta com alguma coisa, saem algumas coisas que eu curto. Assim. A gente vê nos textos que tem assim, essa motivação na indignação mesmo. E muito texto comentado também, de você pegar texto de outras pessoas. Eu adoro fazer isso. Eu adoro fazer isso, pegar tipo esses textos babaca que fala sobre mulher, assim, e fazer fazer edições comentadas. Eu curto muito fazer isso. Me esclarece uma coisa. O romance que está sendo publicado, alguns trechos, na Confeitaria, é o seu próximo romance adulto, é isso? Então, é o seguinte, eu tinha um que eu comecei a escrever, e na verdade eu comecei a escrever em 2006, comecei a escrever, tinha 2 páginas. E aí, mas estava começado, né? Pode dizer que não estava. E aí eu retomei ele, só que eu resolvi pegar esse romance e botar ele dentro do outro romance como livro que a escritora não consegue escrever. Então ele foi fagocitado. Esse outro livro que eu estava escrevendo, então esse é o meu livro novo. Eu vou usar as coisas que eu já tinha escrito, que não era mais só 2 páginas, porque eu comecei a escrever de novo no começo desse ano. Eu vou começar a usar algumas coisas dele dentro do livro que a escritora não consegue escrever, porque esse livro novo é só sobre uma pessoa com uma crise de um bloqueio criativo, que não consegue escrever, fica botando defeito no que escreve, e aí começa a botar culpa nas outras coisas, tipo o barulho, ou o silêncio, ou a casa está bagunçada, ou preciso... Enfim, desculpas. Assim, é uma ódio à procrastinação. Você costuma começar a escrever e não terminar? Eu comecei algumas coisas, mas aí acho que não estava bom e eu parei. Assim, não é porque é que eu tenho muito problema de disciplina também e eu preciso, olha, eu vou dizer, eu estou com problema com redes sociais, gente. Está me atrapalhando porque algumas coisas que eu escreveria, que eu poderia desenvolver mais, eu pego, posto e morre ali, assim. Então eu preciso dar uma controlada ou posso até fazer isso, mas eu preciso continuar e desenvolver aquilo de uma outra forma. Assim, eu já comecei a, pelo menos, salvar algumas coisas que eu sei que podem evoluir, porque senão se perde, né? As coisas se perdem muito fácil. Assim. Você acha que o fato de ser... Aí, entrando também um pouco na questão do feminismo, o fato de ser mulher e bonita te ajudou de alguma forma?
Sou bonita, gente. Obrigada. Cara, eu nunca me achei bonita até esse ano que eu comecei a me perceber assim. Eu sempre me achei feia, esquisita e nunca me coloquei como uma mulher bonita. E o feminismo teve um papel muito grande nisso, nesse empoderamento meu, de eu conseguir me enxergar assim. Então, eu não consigo te responder isso porque eu não me enxergava dessa forma, entendeu? Mas eu acho que isso nunca é o suficiente quando você é mulher. Se você é uma mulher bonita e sexy, é porque você fez, porque tudo que você fez é porque você deu para alguém. Se você é uma mulher que está fora do padrão de beleza, então a gente nunca vai estar bom, assim, porque também, né? Tem que fazer alguma coisa, tem que escrever feia desse jeito. Tem que ser inteligente, então. Sempre tem um defeito que vão colocar na mulher. Nunca é bom, nunca isso. Se a mulher é uma perfeita, gostosa, vão dizer também, essa aí só pensa nisso, fútil. Então é bem difícil ser mulher no mundo, assim. O público hoje do Sempre um Papo é o público atípico, que é um público jovem. Você, em geral, nos encontros que você tem com o público, você percebe essa frequência de jovens? Acho que gente da minha idade e pessoas, tipo, sei lá, de 15 a 40. Deve ser a minha faixa etária aí dos meus leitores. Tem umas pessoas mais velhas, assim, mas elas geralmente torcem o nariz, porque... Como é que foi um cara me falou esses dias que não tem verniz literário o suficiente? Precisa ler. Ninguém está te obrigando, né? Então, eu acho que... Não sei. Tem algumas... Não sei. Mas é isso. E mulher, tem muita mulher jovem também que me lê, assim. E... Por que tipo de público tem Sempre o Papo, geralmente? São pessoas mais velhas? São pessoas mais velhas. E a gente até discute muito isso, como renovar esse público. Que as pessoas mais velhas sempre vêm, e a gente tem alguns escritores, isso é um problema, eu acredito que para todo mundo que faz encontro com escritores, que são os escritores mais velhos, super conhecidos, que enchem um auditório gigante, e uma porção, muitos mesmos, assim, outros escritores que não têm essa expressividade. É um público sempre pequeno, constante pequeno, assim. E é difícil ver gente jovem mesmo no Sempre um Papo. Muito difícil. Que bom que os jovens vieram, então. E você sente, na relação com o seu público, que tipo de tema que, nesse contato através de e-mails e através de comentários e redes sociais, que você já disse que participa muito, que tipo de tema, que tipo de coisa desperta mais interesse dessas pessoas? Você já me disse que não se pauta por isso, mas... Olha, esses textos comentados que tu falou, foi tu que falou? Foi. Esses textos comentados são sempre as pessoas curtem, assim, porque fica engraçado, né? Porque o negócio é tão ridículo, mas é sério, que eu não preciso fazer muita coisa, só dar uma ironizadinha ali, mas é uma coisa que às vezes passa batido, que as pessoas são tão acostumadas a ver isso por aí como uma coisa normal, né? Esses textos, por exemplo, aquele lá, Overdose de Amor, ou aquela Escola de Princesas, esse eu não publiquei ainda. Mas eu vou publicar semana que vem, da Escola de Princesas. Gente, Escola de Princesas. Escrevi. Eu estou sem computador. Está muito difícil a minha vida. Sem computador, sem telefone. Ninguém cobra nada de homem, né? Ninguém nunca cobra nada de um pai. Quando o pai faz o mínimo do que ele tem que fazer, ajuda com as crianças. Tipo, não é ajuda, não é uma responsabilidade da mulher cuidar das crianças, né? Então, tem que só dividir as tarefas, assim, é que nem dizer que o cara ajuda em casa, ele não ajuda em casa, a casa é dele também, ele tem que contribuir, assim. Então essas coisas que são pequenas coisas que a gente fala às vezes que a gente tem que se ligar para mudar mesmo, assim. Esse texto eu escrevi na verdade porque eu fui levar minha filha na escola com um short curto e eu senti todas as mães e os pais me olhando com cara de gente, é difícil ser mãe, sabe? E eu sou uma... As pessoas têm acesso à minha vida, de certa forma, né, ali. Então, minha vida ali, porque do Twitter está aberto ali, as pessoas sabem que eu saio, as pessoas sabem que eu bebo, às vezes. As pessoas sabem que eu tenho vida sexual, entendeu? Que eu não tenho pudor com isso, assim, então... Fica uma... Só que, vou ter que me engolir, é o que eu escrevi no texto, assim, porque, gente, eu sou uma banha incrível, sabe?
Clara, qual que é a sua relação com São Paulo hoje? Quero ir embora. Eu quero morar em Santa Teresa. Não, eu quero morar em Santa Teresa. Já está escolhendo onde eu quero morar. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais São Paulo. São Paulo. Na verdade, o que saiu no jornal não foi o que eu falei. Eu falei que São Paulo as pessoas só pensam em dinheiro. Não que as pessoas não têm dinheiro. As pessoas só pensam em dinheiro, que é uma coisa que eu sinto muito diferente no Rio. Exemplo, em São Paulo eu falo, eu sou escritora. As pessoas falam, tá, mas o que você faz? Pior é que é verdade, né? Eu faço outras coisas, mas não é tudo relacionado a escrever também. Mas no Rio a reação é completamente diferente. O Rio é uma cidade mais artística, assim. As pessoas dão mais valor para gente que cria, né? Em São Paulo as pessoas só dão valor. Não é todas as pessoas também, assim, mas é uma característica da cidade, é que todo mundo foi para lá ganhar dinheiro, né? Todo mundo foi para lá trabalhar. Então, as pessoas meio que só pensam nisso, e as pessoas só falam de trabalho o tempo inteiro, e as pessoas acham normal trabalhar 15 horas por dia. E, gente, eu não quero isso para a minha vida. Eu quero morar no Rio de Janeiro e ter horizonte e andar de chinelo, sabe? Vamos falar, a gente já está caminhando para o fim. Quem quiser fazer pergunta, por favor, já pode pensar aí, maquinar o que vocês vão perguntar. Esses 2 livros que estão vindo agora, você podia falar um pouquinho mais deles, para a gente já ter uma ideia do que vem pela frente? Bom, esse outro eu já falei ali, né? Que é uma escritora que não consegue escrever. Aí é um livro sobre não escrever, na verdade. Que é uma coisa que eu estava fazendo, na verdade. Eu comecei a pegar... Cadê a Marina? Está ali. Tem uma moça ali que fez um TCC incrível com vários textos meus. E aí eu peguei, só de folhear ali, eu vi 3 textos sobre não escrever. E é uma metalinguagem legal, assim, escrever sobre não escrever, né? E o outro chama Eu Quero Ser Eu, que é esse livro para adolescente que eu nunca terminei. Mentira, eu terminei, mas eu preciso mudar coisas ainda. Ele já está com a editora, na verdade, só que tem muita coisa que eu preciso mudar, porque, sério, é um livro para adolescente. É uma adolescente que chega numa escola nova e ela não curte estudar e não curte fazer parte de nenhum grupo, e ela só quer ficar desenhando no caderno dela. E aí ela se apaixona por um menino que é um babaca, e aí coisas acontecem. Te incomoda as pessoas saberem tanto, né, esse tanto entre aspas da sua vida, enfim, pessoas saberem sobre você, até pelo que você escreve, ser adjetivado como confessional, sendo realidade ou não? Se me incomodasse, eu não fazia, né? E no que você acha que você é mais mal interpretada? O que as pessoas, em geral, se equivocam sobre você? Acho que as pessoas acham que eu sou a minha personagem. Assim, acham que eu sou uma mulher que chega batendo, enfiando o pé na porta e dizendo: "Ei, galera!" E, tipo, não, eu sou mais de boa, assim, sou meio tímida e tal, e não tenho nada a ver assim com a loucura da personagem. As pessoas super acham que eu sou uma mulher. Esses dias eu conheci uma cineasta no avião, que eu estava lendo um livro que eu precisava resenhar, era um livro muito ruim. E eu estava falando com o livro de tanto ódio que eu estava daquele livro, o livro do pau, aquele. Gente, sério, olha, foi muito difícil aquilo. E aí eu comecei a conversar com ela e ela falou: "Nossa, eu achei que você era diferente porque eu vi o seu filme." Então tem esse equívoco aí de confundir com a personagem, né? Quando é alguma coisa que eu acho relevante, que eu acho que realmente pode mudar, eu não sou completamente inflexível, assim. Eu não acho que o que eu faço é perfeito. Tá sempre escrever é uma construção eterna, né? Assim, enquanto eu estiver escrevendo, eu vou estar evoluindo. Eu espero que eu não esteja escrevendo igual eu estava escrevendo quando eu tinha 21 anos, que eu leio hoje e eu não gosto de muita coisa, assim. Então, claro, assim, sempre que eu achar que é relevante, eu vou pensar nisso depois. Você, quando lança alguma coisa, você procura a crítica? Você procura ler ou se esquiva dela? Nenhum dos dois. Eu não ligo de verdade, assim, sabe? O que me incomoda de verdade são comentários de internet. Por isso que no meu blog não tem comentário, porque as pessoas são más, as pessoas são escrotas, as pessoas querem te xingar, elas querem te agredir, elas estão com um problema com elas e elas colocam um problema em cima de você e te falam coisas horríveis. Assim, tipo, eu não preciso disso, sabe? Eu já vivo num mundo não muito bacana, então não preciso me expor a essa gente, assim. Então, eu não busco, não sei, não me importo mesmo, assim, com a crítica, tipo de, sabe? Até porque as coisas que eu li na época que eu lancei a Máquina de Pinball era tudo pessoal, nada estava falando da literatura, estavam falando de mim, que é uma coisa que não acontece com o homem também, né? Ninguém vai lá e fala do escritor,
Com mulher, vão atacar a aparência física, vão atacar a vida sexual, vão atacar o jeito que escreve, porque é muito simples, ou porque é isso, ou porque é aquilo, ou porque está falando... Enfim. Então, assim, é muito ataque pessoal, né, que rola. Do texto mesmo, de verdade, do texto, comentários de gente, assim, é pouca coisa, cara, que eu li, assim, perto das pessoas falando de mim, da minha pessoa, né? Assim, tudo bem que eu sei que a minha pessoa está atrelada à minha literatura de certa forma, mas não é de mim que tem que falar. Quer falar, fala do texto, né? Eu vi que você briga e, enfim, bate o pé quanto à sua independência, quanto ao que publica, principalmente em relação a romance. Você acha que o fato de ter alguma atenção na internet, ter um público ali que seja cativo ou não, mas que te acompanha e que, enfim, já tem alguém olhando para você, isso te dá alguma independência em relação às editoras? Oh, claro, eu não poderia nem pensar em fazer um crowdfunding se eu não tivesse essa certeza de que eu tenho uma galera que vai me apoiar. Assim, não é qualquer escritor que pode fazer isso, escritor iniciante que não conhece ninguém, mas eu tenho uma trajetória bem longa, assim, né? Então eu acho que eu posso fazer isso. Eu espero que funcione, porque eu não quero mais ser escrava das editoras e eu espero que os outros escritores consigam se libertar também, ou que essa indústria mude, né? Porque virou um mercado de livros já, não é um mercado editorial com qualidade e coisa assim, é uma panelinha vil, né? Tem previsão para sair esse crowdfunding? Eu preciso de ter um computador de novo para eu te responder isso, tá? Mas porque para eu fazer orçamento, para eu fazer tudo, mas eu pretendo fazer, eu já conversei, preciso fazer um vídeo, né? Vou fazer no Catarse, eu preciso fazer um vídeo. Eu falei com a minha amiga que vai me ajudar a fazer o vídeo, e tal. Eu pretendo fazer isso muito em breve, assim. Mas eu preciso escrever todo o projeto, eu preciso de computador, né? Não dá. Bom, então sai pelo Catarse, a gente ainda não tem data e quem quiser pode saber, pode te acompanhar também no seu site, né? No Facebook, né, e no Twitter. No Twitter bastante, eu sou bem ativa, assim. Eu tenho bastante influência de música, não é só literatura que me influencia, tem letra de música me influencia bastante também para escrever. Então, grandes letristas como Lou Reed, ou como, por exemplo, a Fiona Apple também me influencia bastante. Por que na hora de falar a gente esquece? Eu queria saber. Por quê? Bob Dylan não teve grande influência, assim, mas teve em alguns momentos. Mas quase toda música que eu ouço tem uma letra bacana, assim. Stones também eu gosto muito. Você já compôs ou participou de alguma composição? Sim, minha banda, as músicas eram minhas. Todas suas. Minhas e do meu falecido ex-marido, que a gente tocava junto. Mas eu preciso ter um nível de intimidade muito grande para compor com a pessoa, assim. E aí eu também não encontrei ninguém ainda que eu tivesse essa ligação, né, para compor. Porque para escrever eu faço sozinha. Tocar é um pouco mais complicado, que requer um tipo de relação ali, criativa. Mas eu não fazia só letra, eu fazia as melodias também das músicas, sim. Eu tocava piano quando eu era jovem. Sim, jovem, muito jovem, eu quis dizer. Tipo, 10 anos de idade, assim. E aí eu parei de tocar, mas eu sei compor ainda, mas eu preciso ter uma pessoa que consiga entender o que eu estou tentando fazer, tipo isso, assim. Claro, infelizmente o papo está muito bom, mas a gente tem que acabar. Uns recadinhos rápidos antes de você se despedir. A gente está vendendo os livros ali fora, os autógrafos também vão acontecer ali, então, se quiserem conversar com ela, pegar um livro autografado logo ali fora. Bom, é isso. Muito obrigado a todos pela presença. Muito obrigado, Clara. Obrigada, gente.